Pessoal, vamos falar sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 2 de novembro, são 7 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 1 hora da tarde em Kyiv. Ontem, os russos tentaram mais uma vez ataque de drones no território ucraniano, mas dos 13 drones lançados pelos russos, 12 foram derrubados pela defesa antiaérea ucraniana, uma grande taxa de sucesso, então não houve grandes problemas nessa manhã lá na Ucrânia, né? Mas ontem teve muita movimentação na linha de batalha, em toda a linha de batalha. Os ucranianos conseguiram avançar alguma coisa aqui em Svatov e ao norte de Svatov, e também aqui em Vuhledar, aqui em Zaporizhia. Porém, aqui no centro, em Donbás, tanto em Bakhmut quanto em Avdiivka, os russos conseguiram avançar também. Ambos os casos foi avanço pequeno, mas é preocupante, parece que a linha de frente está começando a aquecer novamente, né? E o acordo dos grãos também foi retomado oficialmente pela Ucrânia, Turquia e Nações Unidas, né? Ou seja, sem a cooperação da Rússia. Vamos ver no que vai dar isso daí. Vamos ver esses assuntos todos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Força Vasco, Rei Voluntário e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, antes da gente entrar nos assuntos de hoje, vamos complementar um assunto de ontem que é interessante. Lembra que a gente mencionou os helicópteros que foram atingidos por sabotagem lá em Peskov, né? Aqui nessa base russa que fica bem aqui em cima, próximo da Letônia, né? Bem aqui tem essa base de helicópteros no território russo e ela foi sabotada por um agente ucraniano e foram destruídos. A gente falou que estava na dúvida entre 2 e 4 helicópteros que teriam sido destruídos. Então, na verdade, agora a gente tem a informação. Haviam 5 helicópteros na base, um deles está intacto, os outros 4 parecem ter problemas. Então, olha só. Daí aquela questão que a gente falou, que não se sabe se foram 2 destruídos, foram 4 destruídos. Então tem aqui ó, os escombros de 2 helicópteros aqui, o escombro de um outro helicóptero aqui, então seriam 3 aqui, mas é aquele negócio, pode ser que seja o mesmo helicóptero, só destruiu e os escombros estão em lugares diferentes, não dá para ter muita certeza disso daqui. Esse aqui tem um outro helicóptero que estava próximo, que também parece danificado, ele não foi totalmente destruído como esses 3 que estão indicados aqui, mas ele está bastante danificado, 2 rotores faltando, enfim, a cauda fora de alinhamento com o corpo, ou seja, provavelmente ele foi atingido também nessa sabotagem, né? O 5º helicóptero, em tese, está intacto, não sofreu ataque, ele ficou aqui, né? Então, ou seja, realmente é a confirmação que a gente tem que alguma coisa entre 2 e 4 helicópteros foram destruídos nessa base pelo sabotador ucraniano. Essa notícia a gente já falou sobre ela ontem, eu estou só complementando aqui, porque agora a gente tem a imagem, né? Bom, a Rússia tentou mais uma vez usar os drones iranianos, o Shahed 136, para atingir alvos na Ucrânia, mas está cada vez mais difícil eles conseguirem usar esses drones, porque os ucranianos estão melhorando as suas defesas antiaéreas e, por exemplo, dos 13 drones que eles lançaram ao longo do dia de ontem, 12 foram destruídos pelas defesas antiaéreas, não conseguiram atingir os seus alvos, né? O último que atingiu causou algum dano, mas não chega a ser algo que vai impactar toda a região. Aqui atingiu um objeto de infraestrutura em Cherkasy, mas não teve grande dano nisso daí, né? Então isso aqui foi realmente uma boa notícia, que os ucranianos estão conseguindo resistir a esses ataques de drones cada vez melhor. E como eu falei, a linha de frente foi bem movimentada ontem, dá para ver aqui ó, a quantidade de contatos. Se anteontem não teve praticamente nada, ontem teve bastante contato, bastante briga aqui. Repara que desde aqui de cima até aqui, muita tentativa de avanço russo, mas os ucranianos avançaram também, avançaram aqui a norte de Svatov, né? Aqui nessa região. Eu vou usar o vídeo do canal Reporting from Ukraine. Eu já usei esse canal antes, é bem interessante o trabalho dele. Ele mostra mais no nível operacional mesmo, como é que está sendo a guerra, né? E daqui ele falou sobre esses avanços ucranianos nessa região aqui ao norte de Svatov.
principalmente a tomada de Mykolaiivka, que é essa cidadezinha aqui no norte, né? E houve, lógico, reação russa, houve também uma tentativa dos russos de tomar Novoselivsk, mas na verdade isso resultou num contra-ataque ucraniano a Kuzemivka. Aquele primeiro ataque que ele falou é nessa região aqui mais ao norte, né? E esse segundo ataque é aqui nessa região aqui, ó, Kuzemivka e Novoselivsk. São essas duas cidades aqui que estão em disputa aqui entre os russos e ucranianos, e, segundo ele diz, os ucranianos conseguiram sucesso avançando sobre Kuzemivka. Mas não foi só aqui não, também aqui no sul, em Vuhledar, os russos nos últimos dias têm conseguido, né, avançar, estão tentando avançar, mas parece que ontem, com o ataque que foi feito, chegaram a avançar um pouquinho aqui, próximo em Paraskovivka, mas devido ao ataque ucraniano em Volnovka, que a gente falou ontem, né, a explosão daquela base dos Kadyrovitas na região e mais um monte de agrupamento de munição e tropa e coisa e tal, essa explosão, a gente falou sobre isso ontem, graças a isso os russos perderam força nessas duas frentes, os ucranianos conseguiram retomar praticamente todo o ganho russo nessa região, né? Então, esses foram os sucessos ucranianos aí nesse dia, entre ontem e hoje, aqui em Vuhledar e aqui no norte de Svatov, né? Agora, o problema é que também os russos estão com um esforço redobrado nessa região aqui, desde Donetsk até Bilororivka. Então, toda essa região aqui, que os russos tentam avançar já há bastante tempo, né? Os ucranianos conseguem resistir, coisa e tal, mas... aqui, ó, como diz aqui o Ferrer Júnior, a situação no Donbás foi agravada, os russos estão atacando com toda a sua vontade, as defesas estão contendo o inimigo, estão tentando conter o inimigo ao longo da frontline, né, da linha de frente, atingindo a retaguarda russa com artilharia, né? Enfim, como a gente falou, era esperado esse tipo de coisa, chegaram as tropas novas, parece que já mandaram mais de 100 mil russos para a fronteira ucraniana, para a linha de frente ucraniana, e aquilo que eu falei para vocês, né? É lógico que isso vai fazer diferença. Ah, mas os rapazes estão mal treinados, têm pouco equipamento, estão ruins, não sabem lutar. Tudo isso é verdade, tanto que ontem, mais uma vez, o número de tropas russas mortas bateu 800 tropas num dia. Como vocês sabem, o normal fica em torno de 300 tropas, bateu 800 tropas, justamente por quê? Porque eles estão jogando na linha de frente um monte de gente mal treinada, mal equipada, com pouco equipamento, mas é aquele negócio, faz alguma diferença. É muita gente colocada na linha de frente, isso acaba permitindo algum avanço russo. Então, teve avanço russo aqui em Bakhmut novamente. Não sei se vocês lembram, alguns dias atrás a gente mencionou que o pouco que os russos tinham conseguido avançar, os ucranianos expulsaram ele de novo. Agora parece que os russos avançaram mais um pouquinho. Mas é aquele negócio, assim, não tem nenhuma grande mudança na linha de frente. Avançaram poucas coisas, né? E também aqui na região de Avdiivka, a gente também mencionou isso, eles estão avançando aqui mais ao sul, na região de Pisk. A ideia deles é, em algum momento, fechar esse cerco aqui para tentar tomar Avdiivka, porque a Avdiivka em si é uma cidade muito difícil de ser tomada, ela fica numa região alta, ela tem um monte de obstáculos aqui, ó, rios, lagos, um monte de coisa aqui, então os russos sabem que é muito difícil tomar a Avdiivka, então eles estão tentando fazer esse contorno aqui. Isso aqui é algo preocupante, sim, tá? Não vou dizer para vocês que, não tem preocupação nenhuma, não. É lógico, se eles conseguirem fechar isso daqui, certamente vão abrir espaço para um avanço grande por aqui, mas ainda é muito cedo para a gente ficar preocupado com isso. Por hora, os ucranianos estão conseguindo conter essa tentativa russa nessa região, né? Outra curiosidade é que os russos estão usando toda essa área laranja como o que eles pretendem fazer uma linha de defesa de longo prazo. Ou seja, o que os russos estão pretendendo fazer, né? Eles não vão abandonar a Kherson diretamente, mas eles vão preparar toda essa área aqui como uma linha de defesa de longo prazo. Por quê? Se os ucranianos conseguirem tomar essa área aqui, retomar a região de Kherson, assim, se conseguirem do ponto de vista russo, tá? Que vão conseguir, a gente sabe que vão conseguir. Mas do ponto de vista russo, a ideia deles é, não vamos retirar as tropas daqui, mas vamos fazer uma linha de defesa grande aqui.
porque, em último caso, se os ucranianos conseguirem tomar aqui, essa área toda aqui fica guarnecida, né? E daí os russos podem focar os seus esforços em outras áreas aqui. Toda essa linha de frente aqui ficaria basicamente protegida pelo próprio rio, né? Ficaria muito difícil os ucranianos vencerem o rio aqui. Eles poderiam botar apenas poucas tropas para segurar qualquer eventual desembarque anfíbio ou coisa do gênero, e daí concentrar todas as suas forças no que restou da linha de frente, que no final das contas acaba sendo melhor para eles, esse tipo de coisa, né? Então, provavelmente essa é a ideia dos russos com essa evacuação daqui. Além disso, que ele coloca aqui, o Tendar coloca aqui que os russos estão mal equipados, não tem barracas, não tem equipamento, então expulsando os civis dessa região toda aqui, eles permitem que os soldados russos usem casas civis para ficarem. Então, durante o inverno, isso vai ser um problema, você ter tropas durante o inverno sem barraca, sem equipamento adequado, é complicado. Se você bota os soldados na casa dos civis, isso é bem mais tranquilo para eles, né? E onde é que está botando esses civis? Aí manda esses civis para outro lado, manda lá para a Rússia, manda para onde for. Ou seja, a Rússia é especialista nisso, em fazer limpeza étnica dessa forma. Pega o pessoal daqui, bota lá na Sibéria e traz o pessoal russo para cá. Inclusive um risco que existe aqui é justamente que esses soldados que ficarem por aqui acabem recebendo de graça as casas que eles vão ficar aqui para realmente formar uma defesa de longo prazo para manter as áreas ocupadas pela Rússia, né? É lógico, isso daí é o interesse russo, é esse, aliás, não é só esse. O que eles esperam fazer também, como eles entendem que essa região aqui já está meio que resolvido o problema, eles querem pegar as tropas novas e formar um grande cerco entre Sumy e Zaporizhia, ou seja, tentar de novo lançar uma ofensiva a partir daqui e descendo aqui a partir de Sumy, para se encontrar aqui e isolar toda a área de Donbás e Kharkiv e coisa e tal, né? Lógico, a gente sabe que eles não vão conseguir, não conseguiram fazer o pequeno cerco que eles fizeram aqui. Mas naquela época eles estavam com menos tropas, agora tem 100 mil tropas, 300 mil tropas, não sei o que lá. Mas o problema é o seguinte, essas tropas não têm experiência, não têm essa força toda. É aquilo que eu falei, vão fazer alguma diferença na linha de frente? Vão, a gente está vendo isso acontecer. Os russos estão conseguindo algum avanço agora, mesmo que à custa de muitas mortes de soldados russos. Mas para fazer um negócio desse tipo, você precisa de muito equipamento, soldados muito capacitados. Os russos não vão conseguir fazer isso, né? E outra pergunta que é importante tem 100 mil soldados russos novos, já conscritos aqui na Ucrânia. E os outros 200 mil? Bom, os outros 200 mil, em tese, estão sendo treinados lá na Rússia, mas, segundo diz o pessoal, não tem treinamento de verdade. A maior parte está abandonado em campos de treinamento, sem fazer treinamento mesmo, porque não tem equipamento, não tem nada, não tem nem comida muitas vezes, né? Enfim, essa técnica russa aqui, essa estratégia russa, eu acho pouco provável de resolver. Tá vendo? Aqui está a explicação do que eu estava falando. Depois dos russos saírem de Kherson, talvez eles possam usar duas grandes forças de strike para tentar dividir a Ucrânia no meio do caminho. De novo, não vão conseguir fazer isso. Não conseguiram no início da guerra, quando tinham todos os equipamentos ainda, quando tinham soldados experientes e coisa e tal. Agora, com metade dos equipamentos destruídos, com soldados muito menos experientes na linha de frente, não vão conseguir, né? Bom, e ontem teve mais uma live do Arestovich e ele falou que também, como a gente falou, não teve nenhuma grande mudança, teve só brigas na Grey Zone, ou seja, na área cinza, onde ninguém tem domínio específico, né? E o que ele fala para isso, por que está acontecendo isso, é porque nenhum dos dois lados tem recursos suficientes. Os russos conseguiram diminuir o avanço ucraniano com a entrada dos conscritos, né? Mas a Ucrânia não tem armas suficientes para manter os 850 quilômetros de linha de frente ativos, né? Realmente esse é um dos problemas dessa guerra. Se você olhar a linha de frente da Ucrânia, ela começa aqui em Kherson, vai aqui tudo, mas ela tem que considerar toda a fronteira, né, com a Rússia, porque os russos podem invadir a qualquer momento, qualquer ponto desse daqui, e inclusive de Belarus, ou seja, a linha de frente vai até aqui,
até o final da fronteira, a fronteira oeste da Ucrânia com Belarus, né? Então realmente é uma linha de frente muito grande, e daí os ucranianos não têm armas suficientes para manter essa linha de frente e fazer um avanço, né? E aí ele fala, se você incluir Belgorod, né, Belarus e a Crimeia, tem um total de 170, 190 soldados russos, sendo desses 100k de tropas mobilizadas na linha de frente. E a linha de frente pode ter entre 12 e 20 mil deles, e uns 30 mil no segundo echelon, né, na segunda onda, alguns indo em caminho, outros em rotação, mas eles não são capazes de ofensiva neste momento. Os 200 mil restantes estão lá nos campos de treinamento, passando aperto lá, né? Aqui ele repete alguma coisa sobre Vuhledar, não vale a pena, a gente já mencionou isso. Os navios de grãos também com a bandeira turca, protegidos pela frota turca de navios, né, que é muito maior do que a russa ali no Mar Negro. Então, a gente vai falar sobre isso mais adiante, os grãos vão continuar fluindo ali, né? Tem uma disputa lá na Ucrânia, o pessoal está criticando o embaixador ucraniano que votou condenando a Israel pela questão de armas atômicas, né? Todo ano a ONU faz uma votação para que Israel renuncie a armas atômicas. Israel, vocês sabem, ninguém sabe se tem, eles não falam publicamente se tem ou não tem armas atômicas, mas suspeita-se que eles já têm sim armas atômicas desde 1960. Para proteção própria, mas não falam, não admitem isso, né? Então, todo ano tem na ONU uma votação para dizer que Israel tem que renunciar às armas atômicas e coisa e tal, e a Ucrânia votou sim para essa resolução esse ano, a primeira vez que ela votou sim. E daí o pessoal falou que isso era um absurdo, porque justamente no momento que a Ucrânia está tentando amizade de Israel e coisa e tal, trazer alguma coisa, né? Mas a gente não sabe o que está acontecendo, podem ter outras negociações por trás disso, né? Ele fala também, curioso aqui, a questão do Prigozhin, que elogiou o Zelensky como um líder confidente, coisa e tal, o que dá a dica de que ele está realmente planejando substituir o Putin, né? O Putin, elogiar o Zelensky é mais ou menos lembrar por associação que o Putin não está sendo um líder tão bom assim, né? E isso é uma coisa que não bate com o rank dele, segundo o Arestovich, que está no nível 2, porque tem muitos exércitos lá, né? Tem o exército russo propriamente dito, tem o exército do Kadyrov, tem o exército do Prigozhin, tem a Rosguardia, tem a LPR, a DPR, enfim, cada um, tem um monte de atores brigando ali na frente russa. A gente já explicou, isso é um motivo de preocupação, porque agora que começaram a perder, começaram um a acusar o outro, isso vira um abacaxi para o Putin descascar, uma coisa complicada mesmo, e pelo que o Prigozhin está falando, do jeito que ele está falando, ele está se colocando como um sucessor do Putin, né? Está começando a, indiretamente, pelo menos, criticar Putin. O Instituto para Estudo da Guerra fala sobre a transferência de mais mísseis e drones iranianos para a Rússia para serem usados na guerra da Ucrânia. Então eles falam aqui sobre Shahed 136 e outros mísseis, outros drones ainda mais efetivos ou ainda mais capazes. Isso é uma coisa preocupante, não tenha dúvida, mas a Ucrânia está ficando cada vez melhor em derrubar esses drones também, né? A Rússia começou a conscrição de outono lá, né? A Rússia ela faz serviço militar, tal como aqui no Brasil, só que lá são 2 vezes por ano. Aqui no Brasil é uma vez por ano, né? Lá, 2 vezes por ano, eles fazem a inscrição normal para fazer o treinamento militar, e começaram agora esse treinamento, essa inscrição militar de outono, né? Enfim, além disso, continuam reportes de mobilização escondida. Eles disseram que acabou a mobilização, que não estão chamando mais ninguém, mas parece que continuam insistindo, recrutando mais gente, apesar de que não estão conseguindo treinar esse pessoal, né? Estão mandando direto para a linha de frente. Bom, isso aqui foi uma confirmação de uma informação que a gente já deu aqui alguns dias atrás. O Lapin, que era um coronel comandante do Distrito Militar Central russo, né, foi muito criticado pelo Kadyrov, pelo Prigozhin, por vários outros desses agentes
ali na região do teatro e por ter perdido Limã, embora, muito embora não era tarefa dele proteger Limã, né? Ele foi chamado a ajudar e aí não conseguiu ajudar a tempo, estão culpando ele por isso. Enfim, o Lapin foi retirado do comando e, como a gente avisou, o Mordvichev assumiu no lugar dele, né? Então a troca foi feita aí no grupo russo. Esse daqui é um outro mapa também do Instituto para Estudo da Guerra, mas é curioso porque ele mostra as ações as ações dos partisãos aqui na guerra, né? Dá para ver que é bem concentrado aqui em Kherson, na cidade tem muitos ataques aqui, muitas ações feitas por indivíduos dentro da cidade. Tem aqui também Nova Kakhovka, na região de Melitopol também muita coisa sendo feita aqui, Berdiansk também. Então dá para ver que apesar dos russos já estarem nesses lugares há bastante tempo, a população continua se organizando para combater os russos nessas regiões, né? Partisão, na verdade, é aquela pessoa que não é um militar, ou pode ser até um militar, mas não é especializado, e que ficou ali na cidade, que não usa uniforme, não usa nada, lógico, porque ele é a favor da Ucrânia, mas está numa região controlada pelos russos, não pode usar uniforme de forma alguma. Mas aí ele faz algumas ações de sabotagem, de matar colaboradores russos, enfim, atrapalhar os russos naquela região ali. É cada vez mais comum esse tipo de ação nos lugares invadidos ilegalmente pelos russos, né? Bom, a Turquia resolveu desafiar abertamente a Rússia no Mar Negro e bateu o blefe do Putin, né? O corredor de grãos vai continuar funcionando, porém com navios com bandeira turca e acompanhados pela marinha turca, ou seja, protegidos pela frota turca militar, né? Isso é uma boa notícia, porque a Ucrânia vai continuar exportando os grãos. É uma boa notícia não só para a Ucrânia, é uma boa notícia para o mundo todo, porque sem o trigo ucraniano, certamente o preço do trigo no mercado internacional iria subir, e isso iria impactar até a gente aqui no Brasil. Então, não tenha dúvida, é positivo isso, a continuidade dessas operações, e é muito pouco provável que os russos ataquem esses navios, porque os russos não podem se dar ao luxo de perder a Turquia como aliado, né? A Turquia ainda adota uma posição intermediária, eles não apoiam a Ucrânia, mas mantêm laços de comunicação com a Rússia, tem uma integração muito grande com a Rússia, então os russos não podem se dar ao luxo de perder esse canal de comunicação. Então, muito provavelmente, isso daqui vai continuar funcionando e os russos vão ficar quietinhos e não vai ter nada que possa acontecer, né? O ministro da infraestrutura ucraniano falou que a partir de amanhã vai novamente retomar o corredor de grãos a partir do dia 3 amanhã, normalmente dessa forma, né? Com navios turcos. E, além disso, a Ucrânia também ela recebeu navios supridos pelos Estados Unidos, navios de combate pequenos, tá? Não são navios grandes, não. Mas pelo menos permitem fazer a patrulha e coisa e tal, então também a própria Ucrânia vai ajudar a controlar a passagem de navios aqui pelo Mar Negro, para identificar se houver algum ataque russo de qualquer tipo, né? O curioso dessa história toda é que em determinado momento o Putin falou que não, tudo bem, a gente retoma, a gente entra de novo no acordo de grãos desde que a Ucrânia garanta a segurança da frota militar russa em Sevastopol. Você vê duas coisas. Olha o desespero do cara. O cara pedindo proteção para a frota militar russa em Sevastopol. É isso, a frota militar deveria ser uma arma de guerra, deveria ser alguma coisa que garante a segurança por si só. Ele está pedindo proteção para a marinha russa, quer que a Ucrânia não ataque a marinha russa, em troca de permitir um acordo de grãos. E pior, o pessoal deu uma banana para o Putin, falou, não vai ter isso não, vamos continuar com o acordo de grãos e não vai ter proteção nenhuma para a força, para a marinha russa em Sevastopol. Detalhe, isso ainda indica que aquele ataque que houve ao porto de Sevastopol foi realmente muito danoso. Lembrando que a gente ainda não tem informações, como é que ficou o almirante Makarov, o que é mais que pode ter sido atingido ali, mas é aquele negócio, aparentemente doeu. O Zelensky falou que Israel vai suprir a Ucrânia com equipamento militar de comunicação.
Então isso é uma coisa positiva, né? A Ucrânia ela esperava mais apoio de Israel, principalmente depois que o Irã se associou à Rússia, né? Então o Irã é um inimigo de Israel, e agora que ele está muito associado à Rússia, a Ucrânia esperava mais apoio de Israel, não há um grande apoio ainda. A gente entende, Israel é um país que luta pela sua própria sobrevivência, ali no Oriente Médio ele está sempre ameaçado pelos vizinhos, então talvez ele não possa se dar ao luxo de ajudar numa guerra um pouco mais longe, em função da situação delicada em que ele está militarmente, né? Mas, de qualquer forma, alguma ajuda Israel está fazendo sim, está mandando sim para a Ucrânia nessa guerra, né? O comandante Vladimir Frolov, que é um especialista militar americano, né, ele está falando sobre a urgência que os russos têm de uma pausa na guerra, né? Eles fizeram aquela mobilização para manter a linha de frente, eles sabiam que iriam perder a linha de frente se não fizessem a mobilização, e realmente é isso que está mantendo a linha de frente intacta aqui nessa região toda. Mas eles sabem que isso não é uma solução de longo prazo, esses recrutas estão morrendo em números muito grandes, eles não podem manter essa linha de frente com um sacrifício de recrutas. Então, daí que vem toda essa ideia de preparar a região aqui a leste do rio de Dnipro, né, para formar aqui realmente um buffer para evacuação e coisa e tal, e tentar concentrar os esforços em manter realmente os territórios, né? Como ele diz aqui, a Rússia precisa de uma pausa para refazer as tropas dela do início, né, para treinar e reagrupar as tropas e começar a coisa praticamente do zero. O problema é a Ucrânia não vai aceitar isso, os Estados Unidos também não. Então esse é todo o objetivo dos russos nesse momento, é tentar uma pausa, um armistício, um cessar-fogo. Ele já vem fazendo isso há algum tempo, essa tentativa, né? E ele aponta uma coisa aqui curiosa sobre a linha defensiva que o Wagner está botando aqui na região de Luhansk. Lembra que a gente mencionou que a região de Luhansk, o Wagner está fazendo uma linha, uma mega defesa, uma mega trincheira contra tanques e coisa e tal. E o curioso dessa linha é que ela deixa de fora Severodonetsk, Lysychansk e várias áreas por aqui ao norte de Luhansk, ou seja, algo como se a Rússia estivesse preparando-se mesmo para entregar essa área toda aqui, mas ela quer entregar em troca de uma pausa, em troca de um cessar-fogo para poder reconstruir o exército aqui. É lógico que os ucranianos não podem aceitar isso, porque sabem que isso daí vai ser tomado pelos russos como apenas mais um caminho, mais um pedacinho da Ucrânia que eles tomaram. Daqui a 10 anos eles vão fazer de novo a mesma coisa na esperança de tomar mais um pouquinho. A Rússia tem que ser derrotada de qualquer forma nessa guerra, né? Os conscritos russos estão reclamando do pagamento de 300 mil rublos, que eles disseram que foi prometido a eles e coisa e tal. E aí o chefe lá do recrutamento falou que não foi prometido não, e não sei o que lá, e tá uma discussão aqui dos recrutas aqui, quase que mandando o cara então e ele no lugar lá para a guerra, né? Meu amigo, a conscrição russa tá ainda com esse tipo de problema. Bom, eu vou falar de duas fake news que tem aqui, né, de duas peças de desinformação, que realmente não tem nada a ver, mas é importante falar sobre isso até para vocês estarem cientes dessas peças, né? Então, por exemplo, aqui o jornal Express da Inglaterra, ele fala que o Joe Biden teria perdido a linha com o Zelensky numa ligação lá em junho, que o Zelensky estava pedindo mais armas e coisa e tal, e o Biden teria ficado nervoso com ele e mandado ele a merda e não sei o que lá e coisa e tal. E não há nenhuma indicação disso, é aquele negócio, o pessoal inventa essa coisa, não teve isso. E aí botam a notícia, mas como é que você ficou sabendo que teve essa briga dos dois? Não se sabe, coisa e tal. E curiosamente que depois o Zelensky agradeceu o Biden pela assistência, o Biden também falou que continua cooperando, ou seja, não parece ter nenhuma indicação de que houve de fato essa briga, né? A não ser os russos
querendo jogar essa notícia, porque o grande objetivo dessa propaganda russa é falar assim, não, porque eles querem passar esse Congresso, passar esse pacote de ajuda rápido antes do novo Congresso entrar, porque eles estão com medo dos republicanos barrarem a ajuda à Ucrânia e coisa e tal. E qual que é o problema dessa história toda? É aquele erro de cálculo que eu falei para vocês. Os russos acham que os republicanos vão barrar essa ajuda à Ucrânia, não vão. Sim, existem alguns republicanos que estão falando sobre não ajudar a Ucrânia ou botar condições para ajudar a Ucrânia, um monte de coisa, mas eles são uma minoria, os próprios republicanos sabem disso, o grosso do povo americano é a favor da ajuda, então eles não podem nem se posicionar contra isso, porque estaria prejudicando eles no longo prazo. Mas enfim, isso aqui é parte da propaganda russa, justamente esse negócio da ligação, ninguém tem prova de nada, ninguém sabe de nada, não interessa. O que eles colocam de propaganda mesmo é isso daqui, que eles devem aprovar um orçamento de 50 bilhões adicionais para a Ucrânia agora no final do ano, e que, justamente, segundo eles, por medo do ano que vem não ter orçamento e coisa e tal, mas não é verdade isso. Ano que vem vai ter orçamento também para a Ucrânia, porque os mesmos republicanos, a maior parte dos republicanos, é favorável a essa ajuda, né? A outra, bom, isso aqui nem precisava dizer que é fake news, porque é Sputnik é fake news por definição, né? E aí, olha só, o Kim.com, que é um cara que criou um site de transferência de arquivos e coisa e tal, disse que ficou sabendo, que a Liz Truss, que é a primeira-ministra britânica, que ficou pouco tempo no poder, teria mandado uma mensagem para o secretário de Estado dos Estados Unidos, o Antony Blinken, após o ataque ao Nord Stream, com o texto está feito, it's done, está feito, né? Aí, isso daqui, a fonte da Sputnik é que está sendo discutido no Reddit e no 1945, fóruns da internet, estão discutindo isso, coisa e tal. É lógico que isso não tem credibilidade nenhuma, não tem lógica nenhuma, a gente já explicou por que foram os russos que destruíram o Nord Stream, e como mesmo essa destruição do Nord Stream falhou para os russos esperavam que o preço do gás na Europa subisse com essa destruição do Nord Stream, acabou que não subiram, acabou que até caíram depois disso, não pela destruição propriamente, mas pelo fato de que os europeus conseguiram outras fontes de fornecimento de gás natural, né? E chega a ser engraçado, né? Os caras trazerem uma notícia que o Kim.com falou que a Liz Truss mostrou coisa. A gente já explicou para vocês também que o suposto vazamento do celular da Liz Truss já foi desmentido pela Inglaterra, não houve esse suposto vazamento, é mais uma situação de os russos inventarem história para tentar colocar de novo esse tipo de problema, tentar colocar a culpa do Nord Stream em algum país da Europa, tentar criar algum problema ali. Qual que era o objetivo dos russos com isso? Colocar a Europa contra o Reino Unido, né? Dizer que foi o Reino Unido que explodiu o gasoduto e que os russos esperavam que isso teria causado muito dano à Europa, né? Que a Alemanha estaria sem gás, que a Europa estaria sem gás e a culpa teria sido do Reino Unido. A tentativa de jogar um ator contra o outro para poder dividir a Europa, o bloco ocidental. Mais uma falha dessa estratégia russa de comunicação, mas vocês fiquem sabendo que é isso daí, não teve nada disso daqui procede. E uma outra notícia interessante foi que oficiais americanos tiveram conversas com as partes dele no exército russo no último mês, e isso ajudou a aliviar a tensão nuclear, né? O próprio Putin negou que Moscou estaria preparando para o uso de armas nucleares na Ucrânia, o que mais uma vez abaixou a temperatura do risco nuclear ali na região, né? É uma boa notícia sempre. Eu acho muito pouco provável que os russos usem armas nucleares ali na região, mas é lógico, todo mundo fica apreensivo, porque no momento que fizer isso, não se sabe mais o que vai acontecer a partir daí, né? E outra coisa interessante é que, segundo dizem os oficiais americanos, isso teve o apoio da China também. A China também pressionou a Rússia para baixar a tensão nuclear, né? Porque é lógico, é aquela coisa, você usar arma nuclear, você vai prejudicar não só o inimigo, mas vai prejudicar o mundo todo, inclusive você e inclusive os seus aliados.
Então a China, o Xi Jinping lá deve ter falado pro Putin que, olha, pô, peraí, isso não ajuda em nada esse negócio de bomba nuclear, vamos parar com esse papo. E de fato parece que deu uma resfriada nesse assunto, né? Não deixa de ser uma boa notícia. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.